O Natan esteve hoje com o Dr. Silvio Mendes, falando sobre o secretariado, falando sobre a composição, que segundo o Dr. Silvio Mendes, vai ser, a divulgação vai ser finalizada até sexta-feira, sexta, sábado, até o final da semana. Ele quer fechar o secretariado, divulgar, para todo mundo ficar sabendo, não haver mais nenhuma especulação em torno. Mas a gente já sabe mais ou menos qual é o secretariado, né, João? Já tem uma ideia. Até o próprio prefeito eleito confirmou muitos nomes. Perfil, falou sobre o perfil. Que ele já vinha falando, na verdade, desde a campanha, não tem nenhuma incoerência do que o doutor Silvio Mendes apresentou até agora com o que ele vem falando. Ele vinha falando, não tem coerência nenhuma. Eu acho até que é um dos pontos que fizeram o eleitor teresinense votar nele, né? A segurança de ter no comando da cidade alguém experiente, um gestor que já governou a cidade por 2 vezes, manteve o equilíbrio da gestão. Saiu no segundo mandato com aprovação. Exato, é uma característica altíssima, que deve ser a marca, sem dúvida nenhuma, desse Silvio 3.0, para pegar a referência que se faz também ao governo federal. Falando do 3.0, tem uma área que sempre é uma área muito olhada pelos gestores, que gera muita preocupação, só que no caso de Teresina, essa preocupação tem dado espaço ao pesadelo, que é, João Magalhães, a saúde, cuja responsabilidade ficará sobre os ombros de Charles Silveira. Eu acho que por isso que a indicação é muito cota pessoal, pela confiança que ele tem no professor Charles. Exato, a saúde, Douglas, foi protagonista na campanha eleitoral. A gente acompanhou as discussões. Silvio Mendes sempre disse que seria uma área prioritária em sua gestão, né? Após as eleições, na conversa que Silvio Mendes manteve com o governador Rafael Fonteles, a saúde dominou novamente a pauta, dominou o assunto, essa discussão de que era preciso apresentar soluções para essa área, que, diga-se de passagem, hoje é um setor que a cidade de Teresina enfrenta uma crise muito grave. A gente está falando da falta de medicamentos, nas UBSs, a gente está falando das UPAs sem equipamentos importantes. Enfim, é uma área que vai demandar um esforço conjunto do município com o Estado, a busca de recursos federais para que as soluções sejam apresentadas. E o próprio perfil de Charles da Silveira, eu acredito que casa bem com o que o Silvio Mendes sempre falou, né? É alguém, como você disse, da sua cota pessoal, é alguém que não vai ceder a interesses políticos do parlamento, porque enfim, é do perfil de Charles da Silveira também ter aquele perfil mais técnico, preocupado mais com a gestão. E quando a gente fala da saúde em Teresina, tem um assunto que preocupa bastante também. Não é só essa questão da falta de medicamentos, a demora nas consultas especializadas, muito menos apenas a falta de equipamentos, né, e a manutenção de equipamentos nas UPAs. Há um assunto que é preocupante, que é a situação do Hospital de Urgência de Teresina. É a casa responsável pelo atendimento em alta e média complexidade, que atende não só a capital, mas os municípios do interior do estado e uma parte também do Maranhão. Nossa equipe de reportagem conversou, Douglas, com o professor Charles da Silveira sobre a situação específica do HUT. O que ele já tem levantado de números e o que ele imagina que deve ser feito assim que ele sentar no comando, na cadeira, né, principal da Fundação Municipal de Saúde. A gente vai ouvir agora o professor Charles da Silveira falando sobre o assunto, depois a gente comenta. O Silvio, ele no seu programa de governo já disse qual é o trabalho que nós temos de desenvolver, atender a população, que nós não podemos errar. Então, para isso, nós já estamos conversando com os técnicos da Fundação, com pessoas que conhecem a história e fizeram a história da Fundação, para que a gente possa, no dia 1º de janeiro, primeiro dia útil de 2025, nós já estarmos com os instrumentos necessários para a aquisição de medicamentos, mas mais do que a aquisição de medicamentos, a preocupação que o prefeito tem, de que nós temos que abraçar aquilo que é direito do cidadão, da pessoa de Teresina que sofre e que sente a falta do poder público. Nós temos que fazer com que as UPAs funcionem, que não faltem remédio, que os nossos hospitais estejam aptos a atender, que o HUT esteja preparado mais do que nunca para atender essas demandas.
Então, é bom lembrar que o HUT foi inaugurado na gestão de Silvio Mendes, né? Segunda gestão de Silvio Mendes como prefeito de Teresina, o HUT foi inaugurado. Agora, o prefeito eleito retoma o poder. É de se imaginar, é de se esperar que ele tenha um olhar mais atento, né? Vamos dizer assim, a essa casa de saúde, que, como eu bem disse, é responsável pelo atendimento em alta e média complexidade, que atende não só a população de Teresina, mas parte do Piauí. E daí a necessidade da Fundação Municipal de Saúde estar sob controle de alguém que tenha uma capacidade, tenha condições de dialogar com o governo do estado, de buscar recursos junto à bancada federal, porque a gente está falando de uma instituição, inclusive o HUT, Douglas, pelos últimos números, que consome cerca de 15 milhões de reais por mês. É uma instituição muito cara também, porque a gente está falando de média e alta complexidade, a gente está falando de medicamentos que são caros, a gente sabe que uma internação é caro. Agora você imagina uma internação em alta complexidade, né? O HUT que trata a questão da ortopedia, da cardiologia, enfim, todas as áreas... porta aberta. Exatamente, todas as áreas da média e da alta complexidade. O detalhe aí, você imagina que um hospital como o HUT, o Hospital de Urgência de Teresina, que recebe pacientes do Piauí, do Maranhão, do interior do estado do Piauí, do interior do estado do Maranhão, de São Luís, até de São Luís, Tocantins, custa R$500 mil por dia. Exato. Vou repetir, o HUT tem um custo de R$500 mil por dia. Inclusive, para quem está nos acompanhando aqui, nós estamos sendo gravados aqui, os bastidores, R$500 mil por dia. É um desafio gigantesco da área mais complexa da administração pública e que vai exigir uma sinergia de toda a equipe, a experiência do professor Charles, com todo o know-how do prefeito Silvio Mendes, além de prefeito, vai ser prefeito pela terceira vez, médico, secretário de saúde por 12 anos, ou seja, a expectativa é de que a gente tenha bons resultados por conta dessa experiência. Sim, até porque nos últimos anos, Douglas, a gente observou muito a falta de planejamento na área da saúde de Teresina. Se é uma área que consome mais de 1/3 dos recursos da prefeitura, né? Se é uma área que tem essa quantidade de orçamento, não era para estar faltando medicamentos. O medicamento falta porque a prefeitura não conseguiu se planejar e prever, né, qual era a demanda que o município ia precisar. Não é para faltar medicamento e só depois a prefeitura tentar comprar. Pelo contrário, o poder público tem que trabalhar com a previsão, né, com o planejamento e saber, né, comprar agora o que vai precisar daqui a 3, 4 meses. E aí, essa experiência do professor Charles da Silveira enquanto gestor e de Silvio Mendes enquanto gestor público na área da saúde, porque ele também foi presidente da Fundação Municipal de Saúde, a gente espera que faça toda a diferença e que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente não tenha mais como falar sobre falta de medicamentos, sobre equipamentos sem uso ou sobre a entrada de um paciente lá na UPA do satélite, ele precisa se dirigir ao HUT, porque lá no satélite o equipamento não está funcionando. E chega no HUT, muitas vezes não tem medicamento, quer dizer... Exato. Então, situação... é de fato uma crise grave e na área da saúde não dá para brincar. A gente espera que, como você bem disse, essa experiência dos gestores faça diferença e a gente tenha uma solução a curto prazo, porque na saúde também não dá para esperar muito, não dá para a gente imaginar. A gente tem hoje, Douglas, não sei se você vai concordar comigo, mas 2 problemas graves na cidade. Só para focar em 2, a saúde e o transporte. No transporte... Incluiria também a limpeza, né? Sim, no transporte a gente sabe que não dá para resolver da noite para o dia. Não imagina-se que lá em fevereiro, em março, a gente vai ter um transporte. O que eu acho é que tanto transporte e saúde, você tem que construir um plano de curto, de médio e longo prazo, por etapas. Exato. Emergencial, depois um plano mais de médio prazo, depois indo para o longo prazo. Mas na saúde é mais urgente, porque de fato, quando o cidadão chega no hospital é porque ele está precisando do atendimento naquele momento, né? No transporte, sem dúvida nenhuma, dá para aguardar aí mais uns meses e a gente vê alguma melhora significativa em médio prazo. No entanto, a saúde é urgente, não dá para esperar muito e a gente espera que essa experiência, tanto de Charles da Silveira como de Silvio Mendes, faça a diferença na hora de apresentar as soluções.